Queridos amigos e amigas, eu sou Roberto Ailton, jurista espírita, advogado sistêmico, e nós vamos hoje fazer uma abordagem à luz do direito e da espiritualidade sobre as leis morais, com essa visão jurídico-espírita, tratando ainda nesses primeiros momentos da lei divina ou natural. Ao abordar então o direito e a espiritualidade, reportamos-nos ao Movimento Jurídico Espírita, Associação Jurídico Espírita do Brasil, onde discutimos em associações jurídico-espíritas de vários estados já constituídos a inserção da espiritualidade na perspectiva de uma justiça mais humana, mais espiritualizada. Então, nessa perspectiva, nós vamos hoje fazer uma abordagem sobre o conhecimento da lei natural. Lembrando que, da perspectiva da lei natural, precisamos nos ver com referência a esses princípios básicos da filosofia espiritualista ou da doutrina espírita, tendo por referência que Deus não é o Deus antropomórfico ou o Deus criado pelo homem, mas Deus cria na perspectiva da intimidade para o exterior, de dentro para fora. Imaginemos, por exemplo, uma semente. Então, Deus está no íntimo da criação. Que somos também imortais, e aí, para compreender a imortalidade, precisamos compreender que somos corpo e espírito, corpo e alma. A alma ou o espírito renasce, essa é a perspectiva do renascimento, que vamos ver aqui essa compreensão de renascimento da alma vem de muito antes de Jesus. O judaísmo, de um modo geral, Moisés já falava sobre isso. Compreendemos também que somos seres que nos comunicamos, tendo como referência hoje já os arquivos em nuvens e a comunicação em banda larga, a comunicação internet. O nosso equipamento de maior potencial de comunicação é o próprio cérebro e é o nosso campo mental, como nós vamos ver. E com esses princípios básicos, então, nós evoluímos a nossa própria custa ou com o nosso próprio esforço. Então, desta forma, nós vamos vendo, já falamos em outros momentos aqui, que a lei divina natural, ela é analisada aqui por Allan Kardec ou pelos espíritos responsáveis pela codificação espírita sobre esses 4 aspectos aí. Hoje nós vamos então analisar o conhecimento da lei natural. Então, nesse subtítulo, vamos dizer assim, da lei divina natural, o Allan Kardec vai questionar no número 619 do Livro dos Espíritos, o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Então, a questão proposta por Allan Kardec aqui, ela tem essa resposta dos benfeitores espirituais, como sabemos nós, são espíritos superiores, espíritos de sabedoria, bons espíritos, que respondem assim: todos podemos conhecer a lei de Deus.
mas nem todos, podemos dizer, ainda a compreendemos. E esclarecem mais. Os homens de bem, os que se decidem a investigar a lei ou as leis da natureza, são os que melhor a compreendem. Nessa perspectiva, nós vamos ver um pouco na frente aqui que, com a positivação das ciências, as metodologias de pesquisas, nós vamos, então, melhor compreendendo com as pesquisas da física, da química, da biologia. Nós vamos agora às ciências psicológicas, que vão investigar também as leis que regem a vida da alma, de que vamos falar um pouco mais na frente. Vamos tendo melhor compreensão das leis da natureza. Acrescenta ainda os espíritos. Todos, entretanto, um dia compreenderemos a lei de Deus, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, na medida do nosso progresso, como nós vimos ali, é um dos princípios básicos do ser integral, do ser do homem integral, nós precisamos conquistar a nossa própria evolução. Ainda nessa perspectiva dessa pergunta, os espíritos continuam esclarecendo o seguinte: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e o homem, assim, compreende melhor o que é bem e o que é mal. Hoje, então, nós temos ainda uma grande dificuldade de compreender o mal e associar Deus a certas coisas que acontecem conosco que nós compreendemos que é o mal. E aí, por equívocos, vamos dizer assim, religiosos, nós temos atribuído ao demônio ou castigos para aqueles que praticam o que, na nossa visão, seria o mal. Mas, esclarece os espíritos, se em uma só existência tudo se devesse ficar ultimado para o homem, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido ou se instruírem? E aí os espíritos se reportam aqui a questão 171 a 222, a questão 222, aliás, é a maior questão do Livro dos Espíritos, que é um tratado sobre a lei de reencarnação, sobre o renascimento. E aqui é uma perspectiva que nós achamos muito interessante. Na Revista Espírita, em fevereiro de 1862, tratando de ensinos e dissertações desses espíritos orientadores, nós temos aqui uma referência aos instintos. O Lázaro, que é o orientador espiritual que vai fazer esse esclarecimento, vai nos dizer o seguinte: ensinar-te-ei, falando ao Allan Kardec, o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, que o espírito confunde com tanta frequência. E aí esclarece então o Lázaro. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, esse tato interior e delicado que é o tato moral. Então nós vamos compreender melhor no curso desse nosso estudo acerca dessa proposição do Lázaro, que é o resumo de vários outros pensadores, vários outros profetas, vários outros filósofos que tentaram, de várias formas, esclarecer esse mal. Então, a revolta dos instintos contra a consciência, para a gente compreender um pouco melhor, então, essa referência do Lázaro, é quando tentamos, por exemplo, dominar os nossos hábitos alimentares ou modificar os nossos hábitos alimentares.
quando tentamos modificar ou dominar os nossos instintos de reprodução ou a nossa sexualidade, ou os impulsos emocionais, já mais na frente dos instintos. Então, esse tato interior e delicado, diz o Lázaro, é o tato moral, ou seja, ele vai surgir, e nós vamos fazer essa referência também mais na frente, quando a gente começa a nos relacionar com outras pessoas. E esse campo, por excelência, desse exercício é o campo da família. Então veja só, no livro Provérbios, primeiro livro de Provérbios, de autoria do Salomão, que foi, vamos dizer, um rei de Israel, lá pelo ano 970, 930 a.C., ou seja, ele reinou por cerca de 40 anos, ao Salomão é atribuído os livros de sabedoria da Bíblia, do Antigo Testamento. E veja só o que o Salomão vai propor aqui nessa introdução geral do seu livro de Provérbios. Para se conhecer a sabedoria, é o versículo 2 do capítulo 1 de Provérbios 1, esclarece o Salomão. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, em justiça e em equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, bom senso. Ouça bem, ela diz, ouça também o sábio e cresça em ciência. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade. Então, para entender provérbios e parábolas de Salomão, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Então, essa é a proposta dos livros de Salomão, é dar conhecimento e dar sabedoria ao homem. O que é o conhecimento, então? Uma definição clássica, ainda hoje aceita, foi desenvolvida por Sócrates e aparece em diferentes diálogos de Platão. Então vai propor o Sócrates, anotando Platão, que o conhecimento é uma opinião verdadeira e justificada. Ou seja, o Sócrates então já falava da necessidade da experimentação. A justificação aqui é a experiência a partir da informação. Então, no diálogo com Teeto, o Sócrates vai dar a seguinte informação ao Teeto nesse diálogo. A opinião verdadeira, acompanhada de razão, de raciocínio, é conhecimento. E desprovida dessa condição humana de raciocinar, a opinião está fora do conhecimento. Então, nessa perspectiva, nós vamos ver muitas informações, muitas opiniões que não refletem nenhum conhecimento, mas o simples repassar de informação e aí de grande risco na transmissão do conhecimento. Também no diálogo de Menon, o Sócrates vai dizer o seguinte: o conhecimento se distingue da opinião certa por seu encadeamento racional. Veja que o Sócrates vai dizer muito sobre a importância do raciocínio, da razão, da experimentação, e isso é o que vai dar substância à filosofia, e mais tarde à ciência, de que já se referia o Salomão. Estamos falando de homens de sabedoria, tanto Salomão, Sócrates, Platão. E o Platão, então, investigando a natureza do conhecimento, argumentando que a mente ou a alma, veja só o que já dizia Platão,
e Sócrates. Então, a mente ou a alma tem atravessado muitas existências, tanto dentro como fora dos corpos. Então, nós já tínhamos aqui, cerca de 500 anos antes do Cristo, antes de Jesus, essa informação da sobrevivência e da pluralidade das existências. Então, esclarece o Platão. O conhecimento consiste em lembrar-se dessas experiências anteriores. Então, nós vamos ver que nas ciências modernas, e aí a mais recente, vamos dizer assim, codificação científica da nós trazidas por um filósofo alemão, Albert Hellinger, que traz a perspectiva sistêmica, ele vai nos dizer que nós precisamos nos reportar aos nossos antepassados. E aí nós vamos ver que os nossos antepassados, na perspectiva da reencarnação, nós somos herdeiros de nós mesmos. E é o que Sócrates nos esclarece aqui, e o Platão, que, na verdade, o conhecimento é o acúmulo das nossas experiências da alma ou do espírito em várias existências. Nós vamos ver isso melhor postulado pela frente. Então, aqui, para entendermos, então, essa perspectiva evolutiva, o Allan Kardec, aqui com orientação dos Espíritos, tratando da parte segunda do Livro dos Espíritos, vai nos trazer uma escala espírita que vai tratar dos espíritos de terceira ordem, que somos os espíritos imperfeitos, como nós aqui no planeta Terra, os espíritos de segunda ordem, que são aqueles que já fazem o bem, que já se preocupam e fazem o bem, e os espíritos puros, os de primeira ordem. Então veja só como é que os espíritos orientam e esclarecem o que é um espírito de segunda ordem. E aqui tratando da terceira classe. Nós viemos lá da 10ª classe até a primeira, que são os espíritos puros. Então estamos aqui quase que no topo da escala. E eles esclarecem quem são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada são o que os caracteriza. Então, os espíritos de sabedoria são caracterizados por qualidades de ordem moral elevada. Alertam, porém, que sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então veja que o Salomão já falava disso, da importância do conhecimento, e Salomão é referenciado na Bíblia como o maior sábio da sua época. Veja que ele já falava então da importância para discernir, para ter um bom juízo, de se ter um conhecimento. Na perspectiva jurídica, hoje nós temos na ordem, podemos dizer assim, na ordem pós-república, que o instrumento de justiça, na perspectiva do Estado democrático de direito, é o processo de conhecimento. Então, o juiz não pode dar a sentença senão depois do processo da instrução processual, que vai constituir o processo de conhecimento. Só depois, então, é que ele vai poder dar uma sentença. Então, com essa perspectiva da escala evolutiva, chegado, então, ao estado de sabedoria, o Allan Kardec vai questionar assim: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? E aqui nós teremos, então, muitos esclarecimentos importantes. Compreende-a, quer dizer, a alma compreende a lei de Deus de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido. E dela, ou seja, da lei de Deus, a alma guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém,
fazem ordinariamente que o homem esqueça a lei. Porque o instinto, como nós já sabemos, o instinto é uma manifestação do órgão. É como nós dizemos hoje dos aplicativos associados no sistema de comunicação, de informação. Então, para acessar, por exemplo, o sistema bancário, eu preciso de um aplicativo. Para acessar uma loja, um conhecimento ou uma oferta qualquer do mercado, eu preciso de um aplicativo. Então, esse aplicativo, na verdade, para nós é o cérebro. E aí o nosso cérebro, por muito ainda materializado, ele impõe limitações às manifestações da mente e do espírito ou da alma. Mas vamos entender melhor essa perspectiva. Mas temos aí, então, a intuição como um elemento importante de ligação da alma, ou do ser, ou do eu superior, ao corpo, ao cérebro, ao mundo exterior, ao mundo externo. Veja como Allan Kardec, então, vai colocar aqui, postula aos orientadores espirituais. Onde está escrita a lei de Deus? Então, para muitos de nós, a lei de Deus está em algum livro, nos livros sagrados. Para os cristãos, judeus, para os judeus está lá na Torá, nos livros de Moisés. Para os cristãos está na Torá e no Evangelho. Para os muçulmanos está nos livros de Maomé. Para os budistas está nos livros de Buda. E tantos outros profetas que criaram tantas outras religiões. Temos, por exemplo, uma mais recente, que é a fé Bahá'í, ou Bahá'u'lláh, vai apresentar um outro profeta moderno. Temos o Joseph Smith, um outro profeta moderno também, criador da igreja Mormon. Então nós temos que, para muitos, a lei de Deus está nos livros ou em algum livro sagrado. Para nós, os espíritas, muita gente às vezes pensa que a lei de Deus está nos livros da codificação espírita, mas veja como os espíritos respondem. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Veja que hoje nós estamos todos instados a buscar o conhecimento, o autoconhecimento. Na verdade, então, quando nós nos reportamos ao autoconhecimento, ao autodescobrimento, nós fazemos esses exercícios através da meditação. Então, a meditação é, por excelência, um instrumento de acesso à consciência. A consciência é um atributo do espírito, é um atributo da alma, não é do cérebro, como muita gente ainda confunde. E nós vamos trazer alguns esclarecimentos aqui na frente sobre isso. Mas Allan Kardec ainda questiona sobre essa perspectiva. Ele vai dizer o seguinte: então, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Outra vez nós podemos comparar aqui essa busca da consciência, reportando mais uma vez aos aplicativos. Por exemplo, estamos aqui diante de um aplicativo de comunicação. Eu não sei operar os equipamentos de comunicação, muito menos que se trazem no celular. Então é preciso que a gente faça um curso sobre determinados aplicativos para aprender a usá-los. Então, se até o próprio Google ou as ferramentas de pesquisa, é preciso que a gente compreenda. E, curiosamente, a gente vê que as crianças, mal saídas do ventre da mãe, já começam a interagir com essas máquinas e com essas ferramentas de pesquisa. E a gente se surpreende, às vezes, com crianças em tenra idade expressando conhecimentos elevados, ou tendo habilidade, por exemplo, como música, ou como nas artes. Quer dizer, as mais variadas expressões do conhecimento manifestam em crianças em tenra idade. De onde vem esse conhecimento? Da consciência
que é o espírito que retornou à carne, trazendo a sua bagagem de existências anteriores. Veja então como é que responde os espíritos. O homem, então, o espírito a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Isso aqui é mais ou menos o que está expresso por Jesus na parábola da porta estreita e da porta larga. Então, a porta estreita é, por excelência, o retorno à carne. Mas chegado no mundo material, no mundo orgânico, nós vamos nos deparar, então, com os instintos, com as emoções. E aí vamos nos perder. No nosso estágio evolutivo, ainda há predominância da matéria sobre o espírito. A partir dos bons espíritos, desses espíritos de sabedoria, então já há predominância do espírito sobre a matéria. Mas nós vamos tratar disso também aí no curso dos nossos estudos mais futuros. Então, continuou o Allan Kardec os seus questionamentos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E aí nós já sabemos, então, dos profetas, dos reis, dos filósofos, dos juízes, dos administradores, enfim, de homens que trouxeram esclarecimentos. Mas o Allan Kardec é muito específico nessa pergunta. E aí os espíritos respondem assim, sem dúvida ou indubitavelmente, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Nós vamos ver que essa revelação, ela também será tratada oportunamente, mas a revelação é o conhecimento da verdade. Por exemplo, nós temos que, hoje, na Igreja Católica, temos aí alguma coisa próximo de 10 mil homens e mulheres que foram santificados, ou seja, foram reconhecidos como portadores de dons especiais, de que o apóstolo Paulo vai falar aos Coríntios, por exemplo, sobre esses dons. Então, na verdade, são pessoas que trouxeram missões, mas a gente ainda olha isso do ponto de vista religioso. Mas temos homens de ciências que trouxeram grandes revelações para a humanidade, homens das artes, homens e mulheres, ou nas próprias relações que vão, as ciências psíquicas vão agora nos revelando, então, novas orientações e esclarecimentos, novas iluminações. Então, veja só, os Espíritos esclarecem assim, em todos os tempos, começamos aí por Salomão, mas mesmo antes de Salomão nós tínhamos outros missionários, né? Falamos do Sócrates e do Platão, do próprio Jesus, que nós vamos falar mais especificamente um pouco na frente. Então, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores. E nós vamos ver que na escala espírita, esses espíritos superiores são aqueles que estão na segunda classe. Eles estão acima dos espíritos de sabedoria. São esses, então, que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Nós não temos elementos que mensure, vamos dizer assim, as características de cada uma desses níveis da escala evolutiva. Mas os espíritos apontam algumas dessas características. Por exemplo, nas gerais, nós falamos aqui nos espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que somos nós aqui no planeta Terra, ainda há predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, nos orientamos mais pelas funções orgânicas do que pelas funções mentais e do conhecimento. Então nós temos no início aí do século XX, no final do século XIX, início do século XX, grandes pesquisadores já da mente humana, psicólogos nobres, venerandos, psicólogos e psiquiatras que investigaram mais profundamente a mente ou a
a palavra psiquiatra, que significa médico da alma. O psicólogo é o conhecedor da alma. Então, na verdade, nós temos grandes reveladores dessas ciências que vão nos mostrando, e por excelência estão nos mostrando que nós agimos muito mais com o nosso inconsciente, as nossas ações e reações são muito mais produto do inconsciente do que deliberadamente do consciente. Quem mostra isso com muito mais clareza, com muito mais iluminação, é o Jung, o Carl Gustav Jung, que vai falar então que os processos decisórios têm referência lá na intuição, no pensamento e nas abordagens psíquicas, inclusive no comportamento introvertido ou extrovertido, e vai dizer que isso tem uma grande importância nas características evolutivas. Continua então Allan Kardec o seguinte: os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Então, olha só, nós temos que nos livros sagrados há muitas coisas. Vamos pegar lá que, por exemplo, o Moisés, no Levítico, falando da lei, falando que a mulher que sangrava era uma mulher impura. Então, nós nos reportamos aí, por exemplo, a textos que estão na Bíblia, e a mulher, por muito tempo, em razão dessa compreensão do homem, eu acredito que não foi o que o Moisés quis dizer, mas foi o que nós compreendemos, o que o homem simples acabou entendendo daquelas informações do Moisés. Porque impuro, na verdade, aqui nós vamos nos reportar as funções orgânicas. E puro, as funções do espírito. E essa pureza ou impureza está em razão de ser atividade da carne, que não tem luz, ou do espírito, que tem a luz do entendimento. E aí, muitos falsos princípios foram e continuam sendo transferidos para o conhecimento humano. Então, veja só, os espíritos respondem assim, ó, quer dizer, muitos que tentaram instruir transviaram, certamente, e hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, veja só, a providência e a bondade divina. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Veja só, estamos dizendo que alguns, da própria Bíblia, na própria teologia, vai dividir aí os estudos do Antigo Testamento em os livros dos grandes profetas e dos profetas menores. E aí os mais críveis são os profetas maiores, que tinham ou que demonstravam maior sabedoria, como é o caso do próprio Salomão, aqui já referenciado. Mas vamos ver que na filosofia nós temos os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes homens de conhecimento, dentre os artistas, aqueles que expressaram, através da arte, grandes reflexões, grandes conhecimentos para a humanidade. Então nós vamos ver, por exemplo, que tem músicas, né? Músicas que com uma letra, às vezes uma frase ou poesias ou poemas que dizem muito a alma humana, são portadores de grandes verdades, essas diversas manifestações do espírito, quando ingressa na carne, traz ainda uma memória mais isenta das influências biológicas. Então, dessa perspectiva, nós temos que o século das luzes, ou seja, o século XVIII, que é conhecido aí como o século das luzes, por conta do movimento iluminista, que, em verdade, ele começa lá no início da Idade Moderna, ou fim da Idade Média. Então é quando nós começamos a ingressar no conhecimento, na pesquisa, na experimentação,
do conhecimento ou da informação. E nós vamos então transitar do campo de dogmas para o campo das ciências, da filosofia e da moral orientada para a verdadeira ligação com Deus. Não é através de homens que a gente se liga a Deus. Então, muita gente acha que a ligação com Deus é através ainda de representantes das religiões, ou, no nosso caso do Brasil, por exemplo, através da Igreja Católica, através dos padres, que seriam os representantes de Deus, os pastores, os pregadores, de um modo geral, das diversas manifestações das igrejas cristãs, nos budistas, através dos monges, nos judeus, através dos rabinos. Só que, na verdade, isso é uma das distorções, porque o nosso acesso a Deus é o acesso à nossa consciência. Então, nós sabemos hoje que nós estamos em paz com a nossa consciência quando nós cumprimos a lei de Deus. E estamos com a consciência comprometida quando nós não cumprimos a lei de Deus. E seja ela, nós vamos ver aqui, as leis que regem a vida do corpo, as leis que regem a vida da alma. Então veja só, nesse primeiro momento aqui, quem vai orientar o dogma, os dogmas são produtos de crenças. E veja que a crença ela é produto de uma faculdade do ser, que ou é a faculdade o Espiritismo vai chamar de mediunidade, mas são os dons espirituais, ou os carismas, ou outros tantos nomes que esse potencial humano revela. É a capacidade sensorial que algumas pessoas têm mais do que outras. E aí nós estamos falando de equipamentos orgânicos propriamente. E temos um outro fator aqui, uma outra potência humana, que é a intuição. Podemos dizer que nós estamos, talvez, chamando isso aqui hoje, seria o sexto sentido. Além dos sentidos físicos, a visão, a audição, tato, paladar e olfato, nós estamos desenvolvendo um sexto sentido, e isso é o nosso desenvolvimento. É nós que precisamos desenvolver isso e vamos mostrar na frente como é que se dá esse processo. Então, na verdade, esse trânsito aqui, nós transitamos das crenças para a busca das verdades. E aí nós passamos, então, ao conhecimento das leis da natureza, a investigação. É isso que o Salomão já se referia. Era isso que o Sócrates, que o Platão já se referia. O conhecimento justificado ou experienciado. Então, nós estamos hoje, por exemplo, nos tempos atuais, buscando investigar o coronavírus, para entendermos a Covid-19, assim denominado pela ciência, como uma porção de matéria, né, que, interagindo com a nossa célula, faz mutações importantes que pode e tem levado, por exemplo, ao falecimento do corpo. Então, nós estamos em busca de verdades de como enfrentar ou como dominar, e nós vamos ver que Deus atribuiu ao homem essa faculdade, essa responsabilidade, inclusive. Então é daí que vem, através do trabalho, da investigação, o desenvolvimento intelectual, como nós vamos ver aqui na frente. Nós temos assim que, a partir da Idade Moderna, com o fim da Idade Média, lá pelo século XIV, século XV, passamos então a experimentar as verdades ou as crenças verdadeiras, passamos a fazer experiências, e é isso então que, na perspectiva que nos foi apresentada pelo Salomão, pelo Sócrates, Platão, é que vai se tornar conhecimento. Daí então o postulado do Sócrates e Platão, que a crença verdadeira e justificada é que é então o conhecimento. E aí, o Allan Kardec, aqui no livro A Gênese, tratando do surgimento e da criação,
nós temos que, ele vai abordar aqui no capítulo 5, os antigos e modernos sistemas do mundo. Então ele vai colocar assim, que a partir de Copérnico, essas datas eu que estou inserindo aqui, a partir de Copérnico, de Galileu, que é como nós falamos aí no século XIV e XV, as velhas cosmogonias deixaram para sempre de subsistir. Então vai surgir a astronomia e que vai demonstrar, agora com instrumentos inclusive, passamos da cosmogonia para a cosmologia, que é uma demonstração através da ciência e de instrumentos. Então vai dizer, esclarece o Allan Kardec, que a história diz das lutas que esses homens de gênio, e aí referindo-se ao Copérnico e ao Galileu, tiveram que sustentar contra os preconceitos, fundamentalmente os preconceitos daqueles que se colocavam como representantes de Deus, dizendo que eles eram as autoridades, podemos dizer as autoridades cosmogônicas, sobretudo contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças, supostamente firmadas em bases inabaláveis. E a gente ouve essa expressão ainda hoje, que não se pode questionar os desígnios, os mistérios de Deus. E aí as pessoas que assim afirmam, na verdade, estão querendo manter a sua autoridade. E é nesse sistema que nós temos, então, os antigos sistemas de transmissão do conhecimento, de transmissão de supostas verdades, na verdade, aquelas que interessavam aos seus postulantes, aos seus autores. E aí nós vemos, então, que, por exemplo, como já nos reportamos na Bíblia, no Antigo Testamento, os profetas maiores e os profetas menores eram aqueles que tinham maior capacidade de convencimento ou uma lógica maior com base nos seus conhecimentos adquiridos de outras existências. E aí os espíritos ainda vão acrescentar assim junto com Allan Kardec. Bastou a invenção de um instrumento de ótica, estamos aí falando do telescópio, para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Então nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida, experimentada, com base agora em instrumentos, como nesse caso. Então nós temos que ainda hoje, estamos falando lá de 1500, 1600 do Galileu, mas ainda hoje nós temos pessoas que não admitem os conhecimentos e as demonstrações da astronomia, ainda que com equipamentos, mas nós temos hoje naves que viajam aí, já podemos dizer viagens interestelares, viagens cósmicas, ou viagens dentro do próprio sistema solar. Já chegamos à Lua, já estamos visitando outros planetas, com base nos conhecimentos da física, nos conhecimentos do próprio sistema solar, da própria cosmologia, nos apresentando, então, bases de vermos, inclusive, por exemplo, que a lei da gravidade funciona diferente da Terra, entre a Terra e a Lua. Já temos diferenças no funcionamento gravitacional e a ciência já explica isso para nós. Assim como há muito pouco tempo, nós ouvimos falar, eu mesmo cheguei a estudar geografia em mapas mundis que eram considerados que a Terra era plana, ou quando muito oval e com extremidades ovaladas. E aí, então, os instrumentos ópticos, os instrumentos, o telescópio vai nos mostrando, então, além das viagens, já fora da nossa esfera terrestre, mostrando, então, uma realidade que era fundada em suposições ou revelações.
nós temos, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 4, o João descreve um fenômeno que hoje nós conhecemos como fenômeno de projeção do Espírito. Então o João relata que ele ouviu uma voz que lhe ordenou: sobe aqui. E aí ele subiu e descreve o cenário. Ele vai descrever um cenário de um conselho de, vamos dizer assim, espíritos em tronos rodeados por luminosidades. E ele descreve que à frente desses tronos haviam seres cheios de olhos por todos os lados. E desses seres saíam vozes, relâmpagos e trovões, como relata o João em um Apocalipse. E ele chega a dizer o seguinte, que esses seres tinham como que um mar límpido de cristal. É o texto que está no Apocalipse, lá no capítulo 4. Então nós vamos ver que o João, na verdade, estava se reportando a equipamentos usados nesse lugar onde ele foi e que tinham telas de cristal líquido. É o que eu posso compreender hoje com base nas telas que nós temos aí dos computadores e celulares. Se a gente usar, por exemplo, o Google Maps, nós visitamos cidades, ruas de outros países, olhando detalhes que a gente pode supor que eram equipamentos usados ou que são equipamentos usados em esferas mais evoluídas de outras instâncias do nosso próprio planeta, de outras referências espirituais. Então, na verdade, nós temos que a Gênese nos apresenta, como já nos apresentou o Moisés e aí, no caso do Apocalipse, o João, mostrando realidades que a gente ainda não conhece. E as próprias religiões têm muitas reservas na interpretação. A própria teologia tem muitas reservas na interpretação do Apocalipse. Mas com o entendimento, esse esclarecimento a nós trazido por esses espíritos mais evoluídos, de uma forma metodológica e sistematizada, estabelecida pelo cientista Hippolyte Léon Denisard Rivail, cognominado mais tarde por Allan Kardec, que vai consensar ou condensar essas informações, nos trazendo esclarecimentos hoje que estão sendo cada vez mais comprovados pelas ciências.